Eu não dava. Repórter. Estou de frente para a Gabi. Alceu Lourenço, tenho 72 anos, nascido em 20 de maio de 1939, em Franca. Meu pai era sitiante, era agricultor. Antônio Lourenço Neto, minha mãe, Benedita Marques dos Reis. A minha mãe era dona de casa. Nunca levantou a voz, nunca levantava a voz para responder o pai e a mãe. Não foi preciso. Então eles educou lá de uma maneira que nós respeitávamos demais dela. E ela nunca nos agrediu, não era agressiva, porque não precisava. Então nós vivíamos bem. Em 1951 para 52, ele veio para Franca, mudou para a cidade, para Franca. Ele vendeu o sítio e veio para Franca. Eu e meus irmãos, nós éramos pequenos, e nós compramos uma casa lá na estação, na rua Antônio Bernardo Filho. Moramos lá e meu pai comprou um carro, um Chevrolet importado. Naquela época só tinha carro importado, como tinha nacional. Ele foi ser motorista de praça. Eu aprendi a dirigir lá. Eu tinha volta de 13, 14 anos. Meu pai chegava de táxi, né, para almoçar, chegava com o carro, encostava lá fora, na parte de olho, onde eu punha a chave. Ele deixava lá, nós pegávamos a chave, saía de fininho, eu ia para a direção e o Alfio no banco passageiro. Ele olhava, né? Eu só dirigia. Ele olhava assim para frente, vai, vira, não vai, não tem perigo, vai. Na hora de chegar, mesma coisa. Do jeito que o carro saía, a mesma marcha que nós saímos, nós dava a volta do quarteirão, voltava e encostava lá e punha a chave. A mesma marcha, lógico. Ué, eu nunca tinha andado no carro. Isso foi em 52 para 53. A relação do meu pai foi muito boa com os filhos. Ele nunca bateu, nós nunca apanhamos. Nós somos em 7 irmãos, 6 homens e uma mulher. O mais velho, Antônio Lourenço Neto, que mora em Batatais, aposentado já, que tinha sorveteria. Depois veio Lázaro. O Lazinho era motorista. Ele morava em Ribeirão Preto, mudou para Ribeirão Preto e era motorista. E depois veio a minha irmã, Maria José Lourenço, que ela casou com o Evanir Alves Castelo, que é o bacharel de português, e depois o Fausto. E o Fausto, a minha mãe sempre reclamava que ele era empregado. Eu comprei o empório e dei para ele trabalhar. Isso foi em nos anos 60. E depois eu, Alceu Lourenço, depois o Alfeu. Eu e o Alfeu, a gente era dos irmãos mais unidos. Nós éramos daqueles que fazia arte. Se ele fazia arte, eu não contava, porque os pais queriam saber quem fez. Nós não falávamos quem era. Então a gente é o que mais combinava. E combinava tanto que eu cheguei a cortar o dedo da mão do Alfeu. O dedo dele aqui da mão esquerda, esse dedo aqui era assim, ó. Eu tinha em torno de 2 anos, por aí, eu tinha uns 3 anos, de 3, 4 anos, por aí. Menos de 4, da China. E nós estávamos brincando, isso era no sítio. Nós estávamos brincando. E eu estava com um facão na mão, tinha um facão lá, eu peguei o facão e tinha uma abóbora. E eu fui cortar a abóbora. Ele pôs a mão. Eu mandei ele tirar a mão, senão não toca. Ele não tirou. Ele não tirou o facão, metiu o facão na mão dele. Eu cortei o dedinho, pulou longe. Acho que tinha um relevo na abóbora e pegou só eles. Senão cortava todos. Aí pegou, cortei o dedinho e ficou assim. Eu voei no meio do mato, medo de apanhar, né? Fiquei sumido o dia todo. Aí minha mãe não sabia se acudia o dedo cortado ou se procurava, eu não perguntava. Eu subi. Aí depois, quase já escurecendo, que eu vinha aparecendo devagarinho. E com isso, naquela época, não tinha implante, né? E ele perdeu o dedinho. Brinquedo nós fazíamos em casa. Brincava com coisa que fazia em casa. Inventava carrinho, fazia carrinho de madeira, pegava as coisas, fazia isso, brincava. Eu e meu irmão lá brincava. Para mim comprar uma bicicleta, eu tinha o quê? Por volta de uns 14, 15 anos que eu fui ter a primeira bicicleta. Eu tive que trabalhar para comprar ela. Eu trabalhei catando café, quando colhia o café, que acabava a colheita. Aí
colhia, depois varria, limpava o que caiu. Aí eu catava café para vender, vendia, para comprar bicicleta. Primeira bicicleta que eu tive. Da escola levou. Estudei só até o quarto ano. Uma professora eu lembro, da Aparecida, eu lembro, ela era uma professora legal, essa professora eu lembro dela. Não, quando eu morava aí, aqui, meu pai tinha o sítio em Miramontes, perto do sítio Petrópolis ali, na fazenda Bananal, chamava. Nós morava lá, e meu pai tinha muitas vacas. E eu sempre fui meio peão. Eu e o Alfeu, nós montávamos os bezerros, nós fechávamos os bezerros no corral, nós amarrávamos uma corda e montava e soltava. Aí o bezerro pulava fora, tudo caía. Eu sempre era a engraçada nós montávamos os bezerros, estava tentando ser peão. E caía cada tombo, né? 14 anos, menos de 15 anos. E foi isso. Aí ia para a praça, para o cinema, Cine São Luís, Cine Odeon. A gente ia para o cinema e para a praça. Hoje se chama as baladinhas. Naquela época era isso, era cinema e praça, que eram os pontos de encontro. Eu gostava bem, chegava. Tinha umas namoradinhas. Conheci num baile da Associação dos Empregados do Comércio da EC, que era do Castelinho. Fui num baile, ela estava e a gente conheceu lá. Vai dançando, conversando e começou a namorar. Mas aí depois teve uns probleminhas, que se ela não corre atrás, ela tinha perdido. Eu fui buscar ela para ir para o cinema e eu estou esperando ela acabar de aprontar. E aquilo lá demorou tanto que a paciência não deu, a hora que ela saiu lá, eu já tinha vazado muito tempo. Eu saí de fininho, fui embora. Aí a paciência esgotou. Aí chegou lá, falou, cadê eu? Já tinha ido. Eu fui para a praça. Aí ela viu que eu vazei, ela foi para lá, foi atrás de mim e me achou. E se ela não faz isso, adiós. E desde essa época, não aprendeu até hoje. Né? Não aprendeu até hoje, porque quando vai sair, é aquele tempo que demora, e eu não tenho paciência. Então, fiz uma festinha, eu paguei igreja, paguei festa, paguei salão, paguei tudo. Eu sozinho. Aluguei um salão acho que era Síria antigamente, que tem uma festinha até boa. E depois nós viajamos, fomos passar a luz de Belém em Portugal. Eu casei e morei no edifício Franca do Imperador, no 12º andar no centro. Lá aqui em Franca? É, em Franca. Ele nasceu em 63. Foi o primeiro filho. O seu pai era sempre bem travesso, ele fazia bastante arte, ele era muito esperto. Aconteceu um caso quando ele era pequeno, ele era pequenininho, tinha o quê, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Tinha um mercado municipal e nós fomos no mercado e ele sentou lá na terra, lá de frente do mercado, ficou brincando lá na terra. Acho que eu nunca tinha visto terra. A sua avó ficou com ele lá na porta do mercado. Ele era bastante arteiro, aí ele namorava lá no prédio, né? Quando ele nasceu, namorava lá no Franca do Imperador. E aí, na loja, que ia mexer em tudo, ele era muito arteiro. E aí nós mudamos para São Paulo, eu tinha sorveteria na Rua Fausto e morava na Rua Clélia. É mais ou menos, deixa eu ver quantos quarteirões. Acho que uns 2 quarteirões, 2 a 3 quarteirões de distância. Onde eu morava e onde eu tinha sorveteria. E um dia eu saí da minha casa, lá em São Paulo, de onde eu morava, e fui parar na sorveteria sozinho. E ele era pequenininho. Aí ele chamou, ficou doido, procurou ele, cadê ele? Aí foi correndo para a sorveteria para falar que ele tinha subido, e chegou lá e estava lá. Foi a travessura mais pesada que ele fez, foi da Mara, em 67. Só que já foi mais comportado. Quando eu mudei para São Paulo, ela tinha menos de 1 ano de idade. Aí morei em São Paulo até 73. Quando eu fui para São José do Rio Preto, ela amava tinha uns 4, 5 anos. Aí ela foi estudar lá. Eu lembro uma festa junina lá que ela fantasiou. E tinha um amiguinho dela, filho do Bonfá, que foi dançar a festa junina de criança, lá na escola. Falei, cara, tem sua mãe ainda. Pra mim, sua mãe é uma santa. Porque pra aguentar o seu pai, o jeito que ele é muito mal educado. E ela é uma santa. Ele nem merece a sua mãe, o que ela é. Mas é a verdade. A primeira neta que veio foi a Gabriela.
Primeiramente. No primeiro aniversário dela, tem uma filmagem, nós filmamos na prefeitura, e eu fui, ela subia, pondo ela em cima das árvores, protegendo ela. Aí nós fizemos uma festinha para ela, num salão, e meu pai e minha mãe eram vivos nessa época. E meu pai falou, olha, essa netinha nossa é a mais bonita. Que era a neta mais bonita que eu tinha. A Lauane, a Gabriela, depois a Lauane, e dos aniversários que fez. A Lauane também era uma menininha muito bonitinha, gordinha. E depois ela emagreceu um pouco. Mas quando ela mais novinha, ela mais gordinha. E depois da Lauane veio o Daniel. Eu não sei quem que andava com a chave, era o Daniel. Eu acho que era o Daniel, eu não sei mesmo que andava. Eu podia ver chave. Tinha que esconder ela, senão você desaparecia com as chaves tudo. E depois do Daniel veio o Lohan é fanático em basquete. E depois veio a Larinha. A Larinha mais meia que tem, a Larinha. A Larinha é a mais estudiosa. A Gabi também é bastante estudiosa. Mais culta. É, a Gabi é bastante estudiosa também. O Daniel não é muito chegado. Os meninos da Mara, a mais estudiosa é a Larinha. E depois veio da Larinha, veio o Luan que é o caçulinho da Mara, e é fanático no basquete e joga basquete. E ele, quando vai lá no jogo da Franca Basquete, às vezes ele costuma até treinar na quadra. Aí você já viu, né? O que o pessoal faz com ele. Você já foi com ele, né? Uhum. Ele é chegado. Ele gosta de tirar foto com as estrelas do basquete, aqueles americanos e outros. Ele tem fotos com todos eles. Eu gosto, é bom porque eu adoro meus netos. Meus netos que eu tenho na vida, é os que me amam mais. Meus netos, a coisa que eu mais gosto, adoro meus netos. Estou com eles, gostam demais de mim, a gente se dá muito bem e eu protejo eles. Um abraço, um beijo para todos os netos, feliz ano novo, que um 2012, todos que realizem seus sonhos e vocês continuam sendo os netos. Ótimo, beijão e tchau. Nessa data querida, uhul!